assim, e eu vou ser sincera para você, eu me descobri na odontologia. Eu não tinha aquele amor pela escola, de gostar das matérias. Por isso que eu falo, tem gente que às vezes fica inseguro de qual área seguir. Eu sempre dou um conselho, assim, real mesmo. Olha, vê o que você gosta, vê o que você amaria ser, entende? Porque o que você ama estudar. É incrível, né? E na faculdade, eu tinha um professor no meu ensino médio, no terceiro ano, que ele era psicólogo. Ele era professor, estava terminando a faculdade de psicologia, ele já era formado em letras há muitos anos. E aí eu até achava muito interessante essa área de psicologia, foi uma das áreas que eu ainda fiquei um pouco balançada. Tinha esse interesse. Tinha sim, mas no final das contas, eu acho que quando eu olho assim para minha infância, eu lembro da minha trajetória, eu lembro do meu dentista, né, que foi o meu ortodontista, foi até o Dr. Elcio de Carangola, ele ainda atua ainda. Famoso. Ele é famoso lá, né? Na nossa região toda, inclusive, excelente profissional. E aí eu achava muito legal aquilo, eu ficava, nossa, vou fazer. Quem sabe um dia eu vou ser dentista? Mas eu tinha muito medo de ser dentista e ser ruim. E aí, meu pai queria que eu fizesse medicina, mas não tinha condição de arcar com uma faculdade. E eu não sei nem se eu ia ter paciência de estudar demais para poder fazer medicina, porque eu gosto das coisas meio rápidas, sabe? Imagina adolescente. Imagina adolescente, né? E aí, o que acontece? E aí eu falei, meu pai já estava arrumando as coisas mais ou menos para mim ir morar em Juiz de Fora, para fazer um cursinho, para mim tentar medicina. Aí eu peguei e falei assim, ô pai, e eu fiquei pensando, como é que eu ia falar com ele, né? Falei, ai pai, queria fazer odonto. E minha mãe tava com câncer, estava enfrentando um câncer nessa época. Aí eu peguei e falei assim, ô pai, eu queria fazer odontologia. Eu tava descobrindo, né, tem Itaperuna, o que você acha? Aí eu já fiz assim, nossa senhora. Ele vai falar até. Seu pai é bravo? Ele era muito bravo. Aí ele pegou e falou, tudo bem, minha filha, não tem problema não. Aí eu fui, fiz o vestibular, passei em segundo lugar na época. Aí a gente conseguiu um desconto lá, graças a Deus. Uma bolsa. Não era bolsa não, mas era um desconto que tinha lá na época, que graças a Deus, lembro como se fosse ontem, né? R$870 que a gente pagava lá. Isso sei lá, muitos anos atrás, né? Que dá mais de um salário, porque você falou que tem 11 anos que você está formada. Isso, eu entrei em 2000 Eu entrei na faculdade início de 2011. Você vê. Então, você entrou no início de 2011. Então, era mais que um salário. Na época, o salário de 2011, ele estava perambulando seus R$540, 800. Você está falando de um salário e meio, né? Dedicado à faculdade. É muito dinheiro, porque a gente que estudou, e principalmente fora, né? Você chegou a morar nesse local? Morava fora, morava em Itaperuna. Nossa, é tudo muito caro. Muito. A faculdade ao menos, você tem comida, você tem aluguel, luz, passagem de ônibus. É tudo, é caro para arrasar. A faculdade é um investimento que eu falo que é para quem gosta. Eles falam assim comigo, Rodolfo, você estudou 10 anos, né, uma década indo para Faminas, e você nem atua na área hoje em dia. Eu falo, gente, estudar é porque você gosta. Porque se você for depender de dinheiro, depender de dedicação, que é o principal tempo da vida, né, gente? Estudar é muito tempo. Odonto, 4 anos e meio, na época eu ainda era 5. Não, na minha época, a gente fazia assim, tinha que estudar de manhã, de tarde e de noite. Tinha que ir assim, equilibrando, sabe? Aí acho que fazia só 4 anos. Acho não, faziam só 4 anos. Mas era uma carga horária muito... Mas 4 anos, pensa só, 4 anos muito dedicados. Então, eu falo que não tem valor que pague. É o seu aprendizado, você faz porque você gosta, ama, porque se não for por isso, não vale a pena, né? Porque ganhar dinheiro existe de várias formas, né? Você sabe disso, hoje você tem a sua clínica, você sabe que para ser dono da clínica não precisa ser formado, mas faz a parte, né? Sim. Então, é importante a gente estudar, porque a gente gosta de se formar, né? E você pegou e foi para Itaperuna, né? Passar por essa experiência, né? Como é que foi esse período lá? Lá não foi muito fácil. Peguei no início minha mãe com câncer, e aí eu não tinha muita estabilidade emocional para lidar com aquilo.
porque eu tinha muito medo da minha mãe morrer. Então, assim, chegava as épocas, às vezes, de concentrar, prova, eu tinha muita dificuldade de concentração, essa insegurança, né? Eu acho que principalmente o adolescente, a gente não sabe ainda. A gente é adulto, a gente tem hora que a gente fica meio perdido, né? Como lidar com as emoções. Imagina adolescente. Imagina, né? Lá, meus 17 anos. Entrei com 17 anos. Ficou nova, né? Entrei nova. E aí, saí da escola, já entrei direto. Então, assim, era difícil. Então, era muito puxado para mim. Era muito... sei lá, era desgastante para mim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa para mim. Que se você escolheu algo, você tem que aprofundar naquilo e fazer o seu melhor. Não existe você tá um pé lá, outro aqui. O caminho é esse, então vamos seguir. Então eu nunca desisti. Por mais que era difícil, eu sempre fazia isso. Eu descobri que eu tinha uma maior facilidade de manhã. Então o que eu fazia? Eu dormia cedo, acordava 4 horas da manhã e estudava. Aí a faculdade começava, nem lembro, umas 7, 8 horas. Acho que tinha dia que era 7, tinha dia que era 8. E aí eu já fazia isso. Esse autoconhecimento, né? Ele foi algo que eu aprendi depois da faculdade. Engraçado, né? Eu sempre tive muita facilidade em aprender a trabalhar, independente do que seja. Mas quando eu fui começar a ser o gestor, né, de uma empresa, eu falo que eu tive que me reinventar como pessoa para que pudesse dar certo. Porque uma coisa é você. Aí eu trabalho, eu vou lá, cumpro o meu dever e venho embora. Agora um gestor não, né? Ele vai ter que cumprir parte burocrática, ele vai ter que coordenar uma equipe, ele tem que manter um padrão de qualidade. E para mim, foi isso daí que você falou. Eu descobri que os horários que eu sou produtivo, os horários que eu sou péssimo para trabalhar e começar a colocar em ordem, né? Igual você falou, aí foi de manhã. Eu acordo de manhã, eu vou trabalhar. Extremamente produtivo. Se eu pego no serviço tarde, aí desandou tudo. Eu enrolo, eu dou algum jeito. Não, chega 9, 10 horas da noite, sou ninguém. Eu, tipo assim, eu quero dormir. Quer dormir. Eu quero descansar, porque senão, como que eu faço, né? Não pego nunca um caso difícil. 4, 5 horas da tarde que eu vou lá fazer 10 lentes de contato, não tem como. Ou eu começo no início da tarde ou no início da manhã, final do dia, não dá. E aí vem aquela descoberta dentro da faculdade que eu falo que eu quero ou não continuar estudando. É minha paixão, porque eu fui parar na educação física, amando computação, quando eu entrei lá, falei, nossa, amei tudo isso aqui. E você, como é que foi? Você chegou lá e falou assim, ai, será que é isso aqui mesmo? Essas matérias esquisitas? Como é que foi esse primeiro choque ali de realidade? Olha, eu achava difícil, mas igual eu te falei, eu não pensava em outra, eu não tinha outra opção. Eu tinha que acabar. Então, eu sabia que eu ia ser dentista. Não sabia qual área eu ia seguir, porque eu gostava muito de cirurgia, nada a ver, né? Uhum. Mas eu gostava de cirurgia. Então, eu só botava na minha cabeça que eu não podia ser qualquer um. Mas na faculdade, a gente ainda é jovem, sabe? Uhum. A gente ainda fica meio desorientado. Quando no início, né? Quando eu entrei na parte clínica, que eu comecei a atender, nossa, eu tive certeza. Aí já estava com 1 ano e meio de faculdade, assim. Aí eu tive certeza que eu estava fazendo algo que eu amasse, entende? Isso foi muito gratificante, muito mesmo. Isso é legal, porque quando eu fui fazer a minha parte, né, de estágio, né, como treinador, né, eu sou formação em bacharel, não posso ser professor de escola, não. E eu odiei. Eu amei estudar, foi aquela, nossa, que maravilha, eu amei estudar, tanto que eu tenho 2 faculdades na área, mas quando eu fui para trabalhar, eu falava assim, gente, o que eu tô arrumando a minha vida? Isso aqui é horrível. Eu não quero isso aqui pra mim, não. Engraçado, né? Como é que é diferente, né, as realidades. Você falou que era aquilo dali e pra mim já foi. Nossa, o que eu tô fazendo? Não dá, não. Odiei com todas as forças. Mas da mesma forma, algum aprendizado disso tudo você tirou, Com né? certeza. Não. Porque sempre conhecimento, ele nunca é em vão, né? Você falou sobre estudar, eu sempre dou um conselho, a pessoa fala, vai e faz, porque você nunca perde, né? Independente da área que você vai, nunca perde. Exatamente. E, né, imaginou cirurgia, né? E foi se apaixonando por outras áreas. Como é que foi? Finalzinho de faculdade? Então,
eu falei, cirurgia. Eu gostava, era assim. Quando teve uma área que se chamava prótese fixa, e aí eu já estava no 5º período, isso. Nossa, aquilo ali para mim foi um sonho. Eu comecei, na verdade, com dificuldade, porque... eu nem lembro. Eu lembro que eu tinha algum problema emocional, assim, aconteceu alguma coisa, eu ficava meio assim. E aí eu peguei e tirei uma nota que eu não gostei, não agradei da nota. Não saí bem como eu gostaria. Então, o que eu tive que fazer? Estudar muito para poder recompensar essa nota, né? Porque tinha P1, P2. Aí estudei muito, muito. Amei. Fiquei apaixonada. Na hora que eu fiz a prática a primeira vez, o professor falou: nossa, mas me elogiou. E até então, não tinha nada que eu tivesse me identificado tanto. E aí eu falei, caraca. Mas assim, existia... dentro da prótese, existe a prótese fixa e a prótese removível. E eu me identifiquei com a prótese fixa. E eu falava, nossa, mas nunca que eu vou fazer especialização em prótese. Porque eu não gosto de prótese removível, só gosto de prótese fixa. Então, como que eu vou fazer? E aí, quando o professor elogiou, eu falei, gente, então... é isso. Eu já botei isso na minha cabeça. Falei, nossa, é isso. E aí foi meu amor, assim, de cara. Só que quando eu me descobri, eu já estava cursando dentro da faculdade uma pós-graduação em cirurgia. Então, eu mantive ela, terminei, né? Mas me frustrei um pouco, porque não era o que eu queria, mas foi bom, porque eu fiz também, né? Há tempo de você... né? O que a gente falou, conhecimento é sempre, né? É sempre bom. Mas não entrei para uma área de especialização em cirurgia, porque eu vi que não era o que eu Não queria. encaixava, né? Exatamente. Formou, foi legal, foi bom, né? Mas tinha essa decisão do que eu vou fazer agora, né? Porque a primeira noção que a gente tem quando recebe o diploma, eu tô desempregado. Ou você já saiu de lá com o serviço garantido, né? Porque cada pessoa, né, vai ter uma trajetória diferente. Eu mesmo era dono da minha academia antes de formar, né? Eu virei dono com 1 ano de antecedência da faculdade. Então, eu já não tive essa preocupação. Mas como que foi na sua parte? Na minha parte, lembra que eu te falei dos meus pais? Eles sempre foram muito pessoas de oração. A gente também tem que fazer a parte da gente, né? Então, o que eu fazia? Durante a faculdade inteira, todas as folgas que eu tinha e todas as minhas férias, eu ia fazer um estágio numa clínica, lá em Divino, que tinha uma prima minha e tinha o dono da clínica. E aí, o que eu fazia? Eu não ganhava nada, mas eu estava lá sempre assistindo eles. Então, eu estava sempre lá. Sempre lá. Toda oportunidade que eu tinha, eu ia lá para me aprender com eles, sabe? E aí, faltavam uns 2 meses para me formar, ele já entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse de começar a trabalhar lá com ele. E aí, eu assim, programando, porque eu já namorava há uns 4 anos, eu e meu marido programando, pensando em casar, se casava, se não casava. E aí, eu não tinha cogitado ficar em Divino, e meu marido já tinha serviço fixo lá, né? Então, lá em Divino. Lá em Divino. E aí a gente pensando em ir embora para Cabo Frio, eu tava arrumando um serviço lá, pensando em arrumar um serviço lá, que tinha uma amiga que tinha muitos contatos e tudo mais. Mas aí esse cara me chamou, eu falei, caraca, uma oportunidade excelente. Só que eu nunca imaginava na minha vida que ele ia me chamar, entendeu? Esse cara não é qualquer pessoa, né? É o Adercan. Ele, inclusive, nossa mãe, aprendi muito com ele. Uma das muito clínicas mesmo. mais famosas da região também, né? Com certeza. Né? Muito renomada.